Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET volume 3 de 2021, essa semana 3 do sexto ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Já tem vídeo da semana 1 e da semana 2 e toda semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente vai falar aí mais sobre a Grécia Antiga e vai falar sobre alguns aspectos bem interessantes aí, sobre a religião, a filosofia, o teatro e as Olimpíadas. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos falar da religião na Grécia Antiga, algumas características gerais aí, né, da religião. Primeiro, os gregos eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. Então eles acreditavam que existiam diversos deuses, embora eles não fizessem, né, as suas orações para todos eles, né? Normalmente cada cidade tinha um deus principal, né, e esse deus era cultuado, né, mas eles acreditavam em vários deuses. Os deuses tinham forma e sentimentos próximos aos homens, então isso é uma coisa interessante da gente perceber que na antiguidade era muito comum que os deuses eles tinham sentimentos, então eles sentiam amor, eles sentiam raiva, eles sentiam desejo, né? E a forma deles, na maioria das vezes, era próxima aos seres humanos. Acreditavam que eles se expressavam no cotidiano, nas chuvas, na natureza e nas decisões, né? Então, os deuses, né, eles seriam responsáveis por diversas coisas, né, na vida cotidiana. E outra coisa que os gregos acreditavam, olha só, os deuses agiam de forma direta na vida das pessoas, né? Então, eles acreditavam que os deuses podiam vir para a Terra, né? A gente vai ver aí que eles viviam, né, no que eles conheciam como Olimpo, né? Então eles podiam vir para a Terra e eles interagirem com as pessoas. Além dos deuses, outras entidades habitavam o sistema de crenças grego, como as sereias, né? Então, a gente vai ter algumas criaturas míticas, né, que também habitavam esse imaginário, né, faziam parte aí da crença deles. E o que diferenciava os deuses dos seres humanos era a imortalidade, né? Então, como eu falei para vocês, os deuses eles tinham sentimentos humanos, eles tinham uma forma próxima do humano. Então, o que diferenciava deuses e as pessoas, né, comuns? A imortalidade. Os deuses eram imortais e eles viviam no Olimpo. E vamos lá falar um pouco sobre alguns deuses aí. Bom, primeiro Zeus, né, o rei dos deuses, senhor do Olimpo, né, normalmente representado aí, né, como um senhor muito forte, né, mas com uma barba, e ele jogava raios aí, né. Agora também a gente tem a Hera, rainha do Olimpo, esposa e irmã de Zeus. Pessoal, você colocou errado aí, esposa e irmã. Pessoal, a gente vai ver que na Grécia Antiga, às vezes você tinha isso, né? Não só na mitologia grega, como também na mitologia egípcia, você tinha isso de, às vezes, né, irmãos se casavam. Bom, a Hera, então, era uma das esposas dos Zeus. Por quê? Porque Zeus teve vários casos aí amorosos, tanto com deusas quanto com mortais, né, com mulheres mortais. E Hera era uma mulher extremamente ciumenta e vingativa. Só que ela sabia que ela não podia se vingar do marido, né? Então o marido pulava a cerca, traía ela fazia o quê? Se vingava dos filhos de Zeus, né? Então os filhos de Zeus passavam dobrado aí com a Hera, né? Bom, a gente vai ter aí o Poseidon, deus dos mares e oceanos, né? Então um dos deuses mais poderosos aí da Grécia Antiga. Era ele que comandava aí os oceanos, os mares. E aí a gente tem, e ele, né, ele é irmão de Zeus. Hades, outro irmão de Zeus também, deus do mundo subterrâneo. E aí é uma coisa interessante da gente pensar, que é o seguinte. Pessoal, não significa que o Hades necessariamente é um deus mau. Não é que ele seria Zeus como deus e Hades como o diabo. Não. Hades, ele toma conta do mundo subterrâneo. Ele toma conta do lugar para onde as almas vão. Não significa que ele é um deus do mal, né? Ele é um deus como todos os outros. Lembra que eu falei que os deuses tinham características humanas? Então, os deuses eles eram bons e eles eram maus, dependendo do relacionamento que você tinha com eles. Então, se o deus gostasse de você, ele seria bom com você. Se ele não gostasse de você, ele seria mal com você. Beleza? Bom, Afrodite aí, a deusa do amor, a mulher mais bela de todos os tempos. Ares, o deus grego da guerra, que era filho de Zeus e da Hera. A gente vai ter Atenas, deusa da sabedoria, da guerra e da justiça. Atenas aí filha também de Zeus.
A gente tem Ártemis, a deusa da caça, que tinha um irmão gêmeo, que era o Apolo. E a gente tem alguns heróis, como Hércules, né? O Hércules que era, né, filho de Zeus com uma mortal. A gente tem a Medusa, vocês já ouviram falar da Medusa? Aquela mulher que tem, né, o cabelo são serpentes, são cobras, e você não pode olhar para ela, porque senão você se transforma em pedra. E vocês sabiam que a Medusa, ela não é uma vilã, vamos dizer assim? Ela, na verdade, foi vítima de um dos deuses. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo só sobre a Medusa. E aí eu vou fazer um vídeo sobre a Medusa e o Hércules. Beleza? Comenta aqui que se tiver muitos comentários eu vou fazer. Bom, a gente tem também o Cupido, né? Que ele é aquele responsável por jogar flecha, por fazer as pessoas se apaixonarem. A gente tem as sereias. Então a mitologia grega ela é muito rica, né? Ela tem aí muitos aspectos muito interessantes, ok? Bom, vamos falar agora da filosofia. A palavra filosofia é de origem grega e significa amor à sabedoria. Filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana, porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Então a filosofia, né, é uma disciplina que vocês vão ter quando vocês estão lá no ensino médio, né, ela é justamente isso, né, pensar sobre as coisas, refletir sobre as coisas. E a filosofia, né, ela tem aí uma grande parte dela nasceu lá na Grécia Antiga. Vamos ver então sobre a filosofia na Grécia Antiga. Ela é dividida em dois períodos, o período pré-socrático e o socrático. Vamos lá, pré-socrática. Os filósofos da época discutiam questões da natureza, chamada de physis, como os elementos fundamentais, sem explicação mitológica, além de desenvolverem questões matemáticas como Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. Eu não sei se vocês sabem também, algumas questões da matemática foram desenvolvidas lá na Grécia Antiga. Então os pré-socráticos eles estavam preocupados com questões físicas, do mundo físico. E o socrático? O filósofo da época mais importante era o Sócrates, né, por isso recebeu esse nome, que tinha como método perguntar tudo a todos. Outros dois filósofos famosos foram Platão, defendia o mundo das ideias, e Aristóteles, defendia uma explicação mundana. Os filósofos desse período se concentraram em compreender questões éticas, como o que é justiça, liberdade e outras coisas aí, ok? Então esses dois períodos aí da filosofia grega, beleza? Vamos para o próximo aspecto aí da cultura grega. Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. A gente teve aí os Jogos Olímpicos, né, terminando recentemente. Então, os Jogos Olímpicos nasceram lá na Grécia Antiga, olha só. As Olimpíadas das Olimpíadas Antigas foram uma série de competições atléticas disputadas por atletas das cidades-estados que formavam a Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos surgiram no ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia, região sudoeste da Grécia. Esses jogos foram celebrados até o ano de 393. Então, olha só, Olimpíadas por causa da cidade de Olímpia, né? Então, esses jogos nasceram lá. As Olimpíadas possuíam uma grande importância para os gregos, pois possuía caráter religioso, político e esportivo. Primeiramente, era uma forma de homenagear aos deuses, principalmente Zeus. Era também um momento importante na busca pela harmonia entre as cidades e estados. Servia também como um evento de valorização da saúde do corpo saudável. Então, os Jogos Olímpicos, né, eles eram realizados em homenagem a Zeus e eles eram tão importantes que se chegava a interromper guerras para se fazer os Jogos Olímpicos. Então, a guerra tá todo mundo brigando lá, não. Peraí, vamos lá, vamos jogar os Jogos Olímpicos, depois a gente briga de novo. Algumas curiosidades aí sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Primeiro, só os homens que participavam. A gente vai ver que as mulheres tinham uma outra competição. E as mulheres também não podiam assistir os Jogos Olímpicos, não. Eram só os homens que participavam e os homens que assistiam. Algumas modalidades, né? A gente tem a corrida, a gente tem lançamento de disco, a gente vai ter luta também. E um fato que muita gente acha bem diferente, curioso, estranho, né? Que todos os esportes eram praticados nus, né? Os esportistas, eles não usavam nenhum tipo de roupa, né? Eles praticavam a luta aí sem nada. Até a luta, a luta, corrida, tudo. Imagina o interclasse, né? Se fosse assim, né? Não ia ficar muito legal não, né? Então, os Jogos Olímpicos, né, os jogadores, os esportistas, né, na verdade, eles praticavam todos nus. Por quê, pessoal? Porque para eles era uma valorização do corpo, né? Então era para mostrar os músculos, esse tipo de coisa, ok? Vamos falar um pouco do teatro, olha só.
Nas artes, os gregos também se destacam. Além de esculturas, eles também foram os criadores do teatro, com dois estilos que fazem sucesso até hoje. A comédia, que fazia críticas em forma de humor sobre o governo, e a tragédia, que contava histórias sobre os dramas humanos. As peças eram encenadas num espaço aberto chamado arena, que deixava a plateia sentada ao redor do palco, formando um arco ou semicírculo. Então, olha só, eu trouxe duas imagens aqui importantes. Essa aqui que era uma arena, onde eram realizadas as peças, e aqui uma máscara. Por quê? Porque os atores usavam máscaras, né? Inclusive porque, novamente, a gente vê que as mulheres não podiam participar, né? Quando era um papel feminino, ele usava uma máscara, mostrando uma mulher, né? Uma outra curiosidade aí das peças gregas é que, normalmente, as pessoas já sabiam o final dela, né? Eles iam assistir a peça, mesmo sabendo o final, né? Isso que é spoiler. Eles já sabiam o spoiler, já sabiam tudo o que ia acontecer, mas iam lá para ver a representação, para ver o teatro, né? Para ver os atores lá representando. Beleza? Bom, então agora já que a gente viu que a Grécia Antiga é tão rica aí, né? Esses são só alguns dos elementos que a gente tem na Grécia Antiga. Vou tentar explicar rapidamente para vocês. Vamos à parte mais legal, a parte que vocês mais gostam aí, que são as atividades. Beleza? Então, vamos lá fazer as atividades junto com vocês. A número 1, cite duas características da mitologia grega. Olha, parece que eu coloquei até 3 aí. Vamos lá. Os deuses tinham forma e sentimentos próximos aos homens, é uma característica da mitologia grega. Os deuses agiam de forma direta na vida das pessoas. O que diferencia os deuses dos seres humanos era a imortalidade. Então, coloque aí as características da mitologia grega que você aprendeu aí hoje, né? Então, se quiser colocar essas aí, se quiser colocar outras, beleza? Vamos para a próxima. Explica a diferença entre a filosofia pré-socrática e a socrática. A filosofia pré-socrática discutia questões da natureza, além de desenvolverem questões matemáticas, e a socrática tinha como método perguntar tudo a todos. Os filósofos desse período se concentravam em compreender questões éticas, como o que é justiça, liberdade, etc. Beleza? Então essa aí é a diferença da filosofia pré-socrática e da filosofia socrática. Ah, dessa vez eu falei certinho. Vamos lá. 3. Para ler um texto aí, depois tem algumas perguntas. Olha só. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens, livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria, a Heraia, nome dado em homenagem à Hera, mulher de Zeus. Na letra A, quem poderia participar das Olimpíadas, trouxe para vocês um trecho do próprio PET. Só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Então, por exemplo, escravos não podiam participar, né? Beleza? Vamos para a próxima aí? Na letra B, porque somente eles podiam participar, a participação feminina era proibida, pois eles tinham uma competição própria, porque elas tinham, né, uma competição própria, a Heraia, nome dado em homenagem à Hera, mulher de Zeus. Né? Então, por isso que elas não podiam participar aí dos Jogos Olímpicos, ok? Na letra A do número 4, né? Vamos lá, na 4, leia o texto. O teatro na antiguidade foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio e incluíam espetáculos de mímica, dança, música e recitação de poesias. Dionísio é outro deus aí, né? O deus do vinho, das festas, né? Esse aí devia ser bem animado, esse deus aí devia ser bem legal. A tragédia era o gênero mais antigo do mundo. Olha só, a tragédia mais antigo, né, gente? E os temas eram relatos relativos à religião, aos contos de heróis. Já a comédia, o gênero novo que acabou caindo nas graças dos gregos, tinha temas mais voltados para o cotidiano, para os costumes. Existiam até mesmo críticas aos governantes e na grande maioria das vezes eram tratados como sátiras. Então, a gente tem aí, né, os dois gêneros, a tragédia, que era o mais antigo, e depois surgiu a comédia. E a população gostava muito das comédias, né? Quais eram os principais gêneros do teatro grego? Tragédia e comédia, ok? Na letra B, o que era representado nas peças de teatro gregas, trouxe também do texto, olha só. Na tragédia, os temas eram relativos à religião ou contos de heróis. Existem diversas histórias de heróis aí, né? E eu falei com vocês, se vocês comentarem muito aqui embaixo, né? Eu vou contar para vocês a verdadeira história da Medusa e também a história do Hércules. Já a comédia tinha temas mais voltados para o cotidiano.
para os costumes. Existiam até mesmo críticas aos governantes e na grande maioria das vezes eram tratados como sátiras. Então o que era representado aí nas peças de teatro grega, ok? E na letra C, você já assistiu alguma peça de teatro com um desses dois gêneros? Qual o nome da peça? Então você já foi ao teatro, já assistiu alguma peça aí? A gente está no momento de pandemia, né? Infelizmente a gente não está podendo ir assistir, mas tem algumas virtuais aí. Mas e antes disso, você já foi em alguma peça de teatro? Coloca aí se era comédia ou se era drama e qual o nome da peça de teatro, beleza? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei aí, se você quiser dar uma pesquisada a mais. E é isso. No último vídeo pedi para vocês comentarem, né, o nome de vocês e a cidade, né, e tem alguns alunos aí, alguns que comentaram, vou mandar um salve aí, um abraço aí para Larissa Mota Monteiro, de Santo Antônio do Retiro, né, um abraço, muito obrigado por comentar. O Arthur também, de Oliveira, um salve aí para o Arthur, muito obrigado pelo comentário. O Gabriel Geraldo Gonçalves Ferreira, de Patrocínio também, muito obrigado pelo comentário. E se você quer que eu fale o seu nome aqui na próxima semana, escreve aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que na próxima semana eu falo para vocês. Um salve aí, um abraço, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar. Boa semana e até a próxima. Valeu!